Amém. Boa noite, graça e paz. Parabéns aos atleticanos, né? Moro perto ali da Baixada, estava uma festa ali hoje. O Paraná está quase lá também, daqui a pouquinho alcança o Atlético. O pessoal pergunta para quem que você torce. Eu falei, não torço nada, só passo raiva, né? O pessoal tem dó mesmo, né? Você torce para o Paraná, poxa vida, né? Que bom, né? Que melhoras. Jovens, livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. 2 Reis 6, verso 1 ao verso 7. Texto da palavra de Deus para nós essa noite. Diz assim o texto: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai querido, obrigado por essa porção da palavra que nós lemos agora, porque afinal de contas ela é inspirada pelo Senhor e foi trazida até nós ao longo do tempo para nos ensinar alguma coisa. E é isso que nós queremos essa noite, entender o que o Senhor quer nos ensinar por meio desse texto. Dentre tantas possibilidades, aquela que o Senhor guardou para nós essa noite. Obrigado por tudo quanto o Senhor já fez no culto dessa noite, culto para o Senhor, mas por sua misericórdia o Senhor também fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados, o livro de 2 Reis, ou o livro de Reis, fala essencialmente de reis, né? É um livro que fala sobre a trajetória, o comportamento dos menores aos maiores reis de Israel, desde o rei Saul, que foi o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, todos estes, e depois os outros reis, até Joaquim, né, que foi um rei muito ruim, e aí já entrando no cativeiro. Então, o livro de Reis, se você quiser conhecer um pouco sobre a monarquia de Israel, é aqui que você vai buscar informações. Mas ele também apresenta muitos profetas, dentre os quais aqui está um que aparece, nominado, que é o profeta Eliseu. Eliseu, ele era um grande profeta, foi um grande profeta, afinal de contas recebeu porção dobrada do espírito de um outro profeta que era o seu professor, que era o profeta Elias. E é interessante que o número de milagres, o profeta Elias fazia muitos milagres, tanto que Jesus Cristo, ele foi confundido com Elias. Por quê? Porque ele fazia muitos milagres. O povo judeu, ele tem algumas crendices interessantes, entre elas uma coisa chamada transmigração da alma, que era o fato de uma pessoa ainda em vida receber a alma de alguém que acabou de morrer. Por isso que alguns chegaram a dizer que Jesus poderia ser João Batista, porque João Batista era contemporâneo de Jesus. Como é que Jesus poderia ser João Batista se eles foram primos ali e viveram juntos? E porque quando João Batista morre, o espírito de João Batista passa a habitar em Jesus. Essa era uma crença. E outra crença era da própria reencarnação mesmo. Então alguns diziam que Jesus poderia ser Elias, porque a semelhança de Elias, Jesus fazia muitos milagres. Mas, e havia a promessa também de que Elias voltaria, mas aqui é Eliseu quem aparece, e Eliseu fez mais milagres ainda do que
o próprio profeta Elias. E Eliseu, ele dá continuidade a algo muito interessante que aparece aqui, aparece já no livro de 1 Samuel, que era a escola dos profetas. Havia escola, como se fosse assim o primeiro seminário da Bíblia, né? Nós temos a FATESU, inclusive deixo aqui o meu incentivo, faça o seminário, faça as matérias da FATESU. Temos professores da FATESU aqui na igreja ou não? Temos, né? Poderia citar quantos aqui? Uns 2, 3? 2 professores. Então, a FATESU é a Faculdade Teológica Sul-Brasileira, até mudou o nome, eu acho, né? Mas é alguma coisa assim. Fica lá na igreja do Tarumã. Faça lá uma matéria, faça outra, faça o curso. É muito bom, você aprende. E aqui já existia como se fosse, então, uma escola para profetas, e ela não era pequena. Para você ter uma ideia, quando Elias passa o cajado, entre aspas, para Eliseu, à beira do Jordão, lembra que Elias não morreu, né? O que aconteceu com Elias? Elias foi assunto aos céus, que coisa maravilhosa, né? Foi assunto aos céus. E quando Elias vai passar o cajado para Eliseu, e Eliseu pede, então, Elias diz assim para Eliseu, pede o que você quiser, então me dá porção dobrada do teu espírito. Ali na presença de Elias e Eliseu, o texto diz que havia, à margem do Jordão, 50 profetas, aprendizes desses homens, desses mestres, desses professores. Em um outro texto, e quem começa provavelmente essa escola é Samuel, que além de profeta, foi um juiz, né? Então, Samuel provavelmente é quem começa essa escola para aprender a ser um profeta. O que um profeta faz? Ele fica adivinhando o futuro. Sim ou não? Não, né? Um profeta, ele prega a palavra, né? Ele anuncia a palavra. Ele pode até anunciar uma palavra, alguma coisa que vai acontecer, mas isso não é a missão dele, ser um adivinhador do futuro. Ele quer chamar a atenção do povo para o arrependimento. É isso que os profetas faziam. Então, esses profetas, o próprio Samuel, eles eram homens que ensinavam o povo, esses aprendizes, o que fazer, como pregar, quando pregar. E o legal dessa escola é que ela não era só teoria, né? Como é que era essa escola? Era andando, era indo. Veja o que eu estou fazendo, vamos lá, olha aqui como é que faz. Isso era muito interessante. Chega um dado momento, e é o texto que nós lemos, que esses alunos que viviam, eram casados. Às vezes a gente imagina, né, que o povo de Deus era tudo eunuco, não, tinham família. Eles eram casados, outros, uns sim, outros não, mas eles andavam também com seus familiares. E num dado momento, eles olham para o lugar onde eles moravam, e era um lugar comunitário. E eles dizem então para o profeta Eliseu, entre si até, eles estão conversando. Você veja como a vida é assim, estão conversando aqui. Eu acho que esse lugar está pequeno. Ficou pequeno, a nossa família cresceu, outros profetas têm vindo, o lugar onde nós moramos, dividimos as coisas aqui, não cabe mais. Não cabe mais gente aqui. E é uma demanda justa, não é? Uma demanda normal, natural da vida, coisas que acontecem. Às vezes eu olho para a minha casa e digo, a casa ficou pequena, 2 filhos, né? Aí aquela história do quarto que a gente imaginou lá, que a gente ia ter para o escritório, não existe mais, né? Quando eu casei, a minha casa tem 3 quartos, quando eu casei, era muito bom, porque tinha o quarto do casal, a Amanda tinha um quarto dela, para as roupas dela, e eu tinha um quarto para minhas roupas, minha bagunça. Então, temos 2 filhos agora é tudo no mesmo quarto. E você pergunta, onde é que eu estudo? Falo, na cozinha. É onde tem a mesa lá, a casa foi ficando pequena. Demandas. Aí eu olho para a Amanda e falo assim, a gente precisa sonhar com uma casa maior, porque para as coisas que a gente quer, às vezes a gente quer ter a nossa intimidade do estudo, mesmo fica complicado. Então, precisa ampliar esse local, como não dá, não posso... eu moro num apartamento, né, quebrar a parede lá para fora, né, posso só inventar alguma coisa ali dentro. Mas o fato é que vamos sonhar, demandas da vida. A gente se olha como você se olha para sua esposa, às vezes a gente precisa ganhar mais, não é? Já conversou sobre isso? O problema é quando vira uma obrigação, né, vira um desafio. Duvido que você ganhe mais. Assim, ferrou.
Mas a gente se olha e diz, olha, eu acho que as contas estão apertadas, vamos sonhar um pouco mais, né? O que será que você pode fazer? Você está há tanto tempo parada na sua profissão, não é? Tem isso, às vezes, a gente deixa um tempo, abdica um tempo, né, da nossa profissão, e aí daqui a pouco a gente se olha e fala assim, eu acho que é hora de avançar, vamos lá, vamos fuçar nisso de novo, coisas que acontecem. Bom, o fato é que é aqui que a gente aprende com esses homens. É evidente que à luz de Jesus Cristo, não é? Nós não estamos em uma sinagoga, à luz de Jesus Cristo, eu vou voltar aqui ao texto algumas vezes, trazendo exemplos do próprio Cristo, mas com pessoas, com homens que agiram muito bem em uma determinada situação e, portanto, servem de exemplo para nós nas nossas demandas cotidianas, como essa que eles tiveram. O lugar onde nós estamos está pequeno, precisamos ampliar. Bom, a primeira coisa que eles fazem aqui, que é muito importante, chama a atenção, ou eles eram até pessoas bem resolvidas. Pessoas bem resolvidas, que olham para a sua situação e falam assim, a gente precisa de mais, a gente precisa crescer. O crente, de forma geral, ele tem até às vezes vergonha de dizer que quer crescer, que quer ter um carro melhor, que quer ter uma casa melhor, porque aí parece que está priorizando coisas materiais, não é? Às vezes você chega lá para conversar com alguém e fala assim, poxa, eu estou pensando em trocar de casa, mas aí você fica constrangido, porque você não sabe como é a casa do outro, e aí você já nem fala. A gente tem que parar com isso, a gente tem que ser bem resolvido com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente quer, porque bem material não é do diabo, ao contrário, o ouro e a prata são do Senhor. O que é do diabo, o que se torna mal, é o amor a isso, é a prioridade disso nas nossas vidas. Mas o sonhar, o olhar para onde nós estamos e dizer, pode aumentar, esse lugar está pequeno para nós, isso é de Deus. E a gente tem mais é que conversar e falar. Pode ser que não aconteça. Quantas vezes a gente já imaginou, vamos fazer uma viagem para, sei lá, para Cancún, vamos fazer uma viagem para o Nordeste, aí não aconteceu, não deu, o dinheiro apertou, mas e por que não? Por que não sonhar? Poxa, você está viajando para o Nordeste, tanto missionário passando fome. Às vezes a gente até escuta isso. Ué, guarda o dinheirinho do missionário, dá para o missionário lá, o teu coração não está na viagem em si, mas vamos viajar, vamos curtir, dá para fazer? Vamos lá, se não dá, vamos para aqui, para Campo Largo, Pesca e Pague, não sei onde a gente estiver. Vamos fazer alguma coisa, vamos sonhar, vamos ir, por que não? É porque a gente imagina, infelizmente, que quanto mais sofrimento, mais de Deus. Olha como a minha vida é sofrida, eu abdiquei de tanta coisa nessa vida. Eu lembro, eu tinha um professor no seminário, fiz seminário batista aqui, as pessoas brincam, né? De lá para cá e daqui para lá, né? Você fala que você fez seminário, se converteu, de lá também fala a mesma coisa, mas bênção de Deus o seminário que eu fiz aqui, muito bom. E eu tinha um professor, ele falou assim, você que quer ser missionário, tire da sua cabeça que quando você tem que ir lá para a África, para o meio do nada, porque aí lá que vale a pena, né? Se é para ser missionário, tem que ser lá no meio do deserto. Por quê? Tem um missionário que foi chamado para ir para lá. Mas se tiver que ser esse missionário na Europa, lá, sei lá, onde? Champs-Élysées. Vai ser, por quê? Depois, com Deus, você pergunta por que um vai para lá, outro vai para cá, mas o fato é que não há mal nenhum em você sonhar, em querer ir atrás de coisas que são boas, que trazem prazer. A vida é para ser desfrutada também, em todos os aspectos. Mas a gente tem quase que vergonha de dizer isso como crente, porque não, o crente tem que sofrer, o crente tem que pegar todo o seu dinheiro e desfruta, guarda o dinheiro para missões, dá o seu dízimo, seja fiel, e aí administra o restante para viver bem, porque viver bem não é coisa do diabo, é coisa de Deus, não é? Então, queridos, aqui eu vejo homens que olham para uma necessidade e falam, por que não? Vamos crescer. Era uma necessidade. Veja, não é que estava no coração deles também o amor, aquilo, não. Damos uma necessidade, por que não? Vamos sonhar, vamos avançar, vamos crescer. Isso vale para as coisas materiais, eu tenho frisado aqui agora, mas para as espirituais mais ainda. Quanta coisa você quer e deseja, lembre, por exemplo, de Ana. O que Ana queria? Ana, Velho Testamento,
Ana, mãe de Samuel. Ela queria um filho. Ela queria um filho, mas ela não podia ter filhos. Ela não, até então não teve filhos. Então ela precisava de um milagre. E ela, esposa de Eucana, dividia o seu marido com Penina. Era uma situação muito difícil. Penina tirava sarro dela. Ela não se conforma, ela não olha para Deus e diz: Deus, essa é a minha vida mesmo. Não, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eu quero um filho. Deus ia chorar no templo, ia buscar. Eu quero. E se não viesse? Uma hora Deus mudaria o coração dela, porque é isso que Deus faz conosco. Deus pede para que a gente exponha as nossas demandas. Deus, eu digo para o Senhor, eu quero isso. Se não for da sua vontade, tira isso do meu coração. Mas eu quero um filho. E Deus deu o filho para ela. Pense em você, na mulher que chega para Jesus e queria que a sua filha fosse liberta. A filha dela estava endemoniada e aí chega para Jesus e pede, e Jesus está lá, fala dos cachorrinhos, das migalhas, e pede, insiste. Chega uma hora que Jesus fala: olha, a tua fé, ela é grande, tua fé é grande, vai, a sua filha então será curada, a tua fé é grande, você insistiu, e por que não? Demandas materiais, demandas espirituais, coloque na mão do Senhor, olhe para a sua vida, dá para ter mais. Dá para ter mais, espiritualmente, dá para ter mais, materialmente, dá para ter mais. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Lembre-se sempre que a tua prioridade sempre deverá ser Deus. Sendo Deus, desfrute. Por quê? Porque achar que tem que sofrer e tem que sofrer. Deus, eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais. Me dá, me livra. Pedi e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Você vive no espírito de mediocridade, muitas vezes, de conformação, de pequenez. Não, meu querido, sonhe em ampliar, porque isso também é de Deus. Em segundo lugar, e aqui puxa a responsabilidade, o que eles fazem? Eles olham para a necessidade e, obviamente, eles dizem: precisamos de pessoas que façam isso por nós. Claro que não. Eles olham a necessidade e dizem: vamos embora. Estamos precisando, o que a gente precisa fazer agora? Vamos embora, vamos fazer. Pessoas que olham porque precisa ser feito e resolvem fazer. Porque aqui, eu gosto muito do Mário Celso Cortella, o Cortella, né, filósofo, todo mundo já viu um vídeo dele na internet. Celso, com certeza já viram algum vídeo dele na internet. Ele tem alguns pensamentos interessantes. Ele fala assim que ser otimista dá muito trabalho. Mas ser pessimista, o pessimista é vagabundo, o pessimista ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Por quê? Porque o pessimista não precisa fazer nada. Porque se ele não fizer nada, primeiro que o pessimista é assim, quando ele enxerga um problema, ele fala assim: alguém precisa fazer alguma coisa. E aí se começa a dar errado, ou perdão, se não dá errado, vou dizer: mas não está dando errado. Ele diz: espera para você ver. Espera. Porque ele está sempre contando com o que não vai dar certo. E ele não precisa fazer nada. Porque ele é pessimista, se der errado, ele acertou. Mas o otimista não. O otimista vê a demanda, ele vê a necessidade e dá trabalho, porque agora ele vai ter que ir. Ele vai ter que avançar. E é indo que a gente vai, que a gente conhece, que a gente experimenta esse milagre que esses discípulos viram. É porque eles estavam lá. Gosto muito do que Cristo faz quando André e João chegam na sua presença, no Evangelho de João, e dizem assim: Jesus, onde você mora? Onde o Senhor mora? Eles, em outras palavras, queriam intimidade com Deus, porque quando a gente pergunta para alguém onde a pessoa mora, a gente quer saber um pouco mais dela, né? Fala onde nós moramos, fala um pouco sobre nós. E aí, onde você mora? E Jesus diz: vem e vê. Vem e vê. Poderia até dizer agora aqui: morou lá, não, vem ver, vem comigo. E indo, eles veem não só onde Jesus mora, mas veem os milagres, veem as coisas acontecendo. Então isso aqui é interessante. Precisamos, vamos ampliar, vamos sonhar. É uma conta que está lá, que precisa ser paga, é uma dívida que ainda não foi sanada, é uma doença que precisa ser curada. Eu não sei o que é, mas vamos lá. Qual que é a minha parte agora? Estou indo, Senhor, é nesse caminho que a gente vai.
Porque esse discurso pessimista de é isso mesmo, e o pessimista ele bota a culpa em tudo, se não dá certo é o governo, se não deu certo é porque era a vontade de Deus mesmo, e assim vai ser. A gente vai tirando a nossa responsabilidade. Não, você tem uma grande responsabilidade, sabe qual é? De arregaçar a manga e viver, vai, é para frente que se olha, é para frente, e vamos embora. Não está legal, já teve melhor, queria tanto que mudasse, já vivi tempos melhores na minha vida. O melhor ainda está por vir. E a gente vai caminhar, e vai vencer, e vai conseguir. Essa é a fé, isso é fé. Fé é esperança daquilo que eu não vi, eu não vejo. Porque se fosse, se eu visse, não ia ser fé. Igual aquela ilustração simples, mas que traduz tão bem, é dar um passo sem ver o degrau. Eu não estou vendo o degrau aqui, mas fé é a certeza de que o degrau está aqui. Marido, vamos fazer, vamos abrir aquele negócio, marido. Esposa, vamos sonhar, né? A gente está parado, vamos colocar na mão do Senhor, por que não? Está pequeno, vamos ampliar. Com responsabilidade, mas Deus quer que você sonhe, e sonhando, realize. Bom, não sei se vocês lembram lógico, né? Quem tem aí 40, eu tenho 40 anos, eu lembro bem. Foi a primeira Copa do Mundo que eu lembro bem. Eu lembro da Copa de 90 também, mas eu lembro só do jogo da Brasil e Argentina, quando o Canidia fez o gol lá, tal, que eu lembro da frustração da casa lá, ponto. Mas a Copa de 90 eu já lembro de eu assistindo os jogos e tal, eu lembro muito do gol do Branco, lembra aquele gol do Branco contra a Holanda? E foi a final vocês lembram, Brasil até quem não gosta de futebol, Copa do Mundo né? A gente assiste, né? Brasil e Itália, foi aos pênaltis, e o último pênalti, antes disso, o Parreira era o técnico, o Parreira começa a fazer a lista de quem vai cobrar, e quem conta isso é o próprio Romário. Quando o Romário pergunta para o Parreira da lista, quem é que vai cobrar, ele não estava na lista, e aí ele diz para o Parreira, de jeito nenhum, coloca meu nome aí. Meu querido, não sei se já viu, quem gosta de futebol já viu o que os jogadores falam de cobrança de pênalti, que treme tudo, que às vezes não enxerga a bola, que dá uma emoção. Imagine cobrar um pênalti da final de uma Copa do Mundo, sendo o último cobrador. E ele falou, não, coloca meu nome aí. E ele foi, todo mundo lembra lá, ele faz o gol e o último lá, o Baggio erra e o Brasil é campeão. Mas sabe o que é isso? Evidente, né? Ele não é o modelo aqui, mas essa atitude vamos embora. Não tenho medo, bota meu nome aí. Se eu errar, eu vou fazer história. Se eu acertar, vou fazer muito mais. Mas coloca meu nome aí. Eu não vou ficar apequenado aqui, eu não vou ficar com medo do que pode acontecer. Eu vou para cima. Os discípulos dizem lá, vamos, pois até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele, vamos embora, vamos cortar essa madeira e vamos fazer. Bom, terceiro e último lugar, é interessante que, antes aqui, né, pessoas que tiveram coragem, não dá para esquecer de dois personagens especiais que traduzem um pouco isso aqui. Quando, 2 ou 3, né, na verdade, lembra quando o povo de Deus estava, vou lembrar demais aqui agora, primeiro, saindo do Egito, indo para a terra prometida. Quem tira o povo do Egito? Moisés com 3 milhões de pessoas à frente do mar, escuta o povo reclamando, Moisés, você trouxe a gente agora para morrer aqui? E Moisés consulta Deus. O que Deus diz para Moisés? Diga ao povo que andem. Vai de uma vez. Vai. Ai, mas é muito difícil, eu vou me molhar. Eu vou morrer aqui. Eu não sei nada. Vai, só vai. Os jovens dizem muito isso, né? Só vai. Né? Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas só vai. É isso. Diga ao povo. Tem uns versículos que o povo brinca assim, né? Não vou lembrar aqui, mas vamos dizer isso, não dá para dizer isso, né? Então escreve aí fala lá o versículo como ele é, mais ou menos isso, não dá para escrever só vai, então escreve aí, diga o povo que marche,
Mas vai. Lembrem, por exemplo, daí eles vão. E eles estão deserto e etc. Lembra quando eles param numa cidade chamada Cades Barnea? Em Cades Barnea, a missão deles, Moisés manda então os 12 espias para que vão até a terra prometida e observem e vê se dá para vencer. É interessante essa parte, porque é o seguinte, Cades Barnea fica um pouco abaixo da Filistéia, ou da Filistia, onde ficavam os filisteus. Bom, quando esses homens sobem, quem é que eles encontram? Os filisteus, que eram descendentes de gregos. Porque os filisteus eram muito afins ao mar. Eles gostavam do Mediterrâneo, e os gregos também. E olha um filisteu, já viu um grego? Grego, é grego. Eu tive a oportunidade de ir à Grécia e eu entrei no elevador onde estava a seleção, prometo, seleção de basquete grega. Ele veio um susto. O grego por si só, ele já nasce bonito, alto, forte, elegante, né? Mas o jogador da seleção de basquete é assustador. E aí, já viu o judeu? O judeu é alto ou é baixo? É mais baixinho. Então você olha ali um filisteu, né? Um grego ali daquele tamanho, assusta. Aí voltam os espias e dizem o quê? Não dá. Para com essa besteira, Moisés. Não dá para ir. Aí 2 homens dizem o quê? Só vai. Vambora, a gente está com Deus. É o que acontece com Davi. Quando Davi vê um filisteu, vê um Golias gigante. Eu já venci um urso, eu já venci um leão. Vambora. Esposa, vambora. Marido, vambora, nós vamos vencer. É a doença, vambora. Chega, levanta a cabeça, nós vamos vencer. É aquele sonho, vambora, vamos aumentar essa casa aqui, vamos fazer o puxadinho, vambora. Vamos vencer, vamos lá. A gente quer fazer a viagem, vamos embora. O nosso filho está mal, vamos embora. Vamos olhar para eles e dizer assim, você é um vencedor, vamos embora. Deus vê em nós coisas que nem nós vemos. Veja no seu filho coisas que nem ele está vendo. Como assim? Lembra do que o anjo disse para Gideão, quando Gideão estava malhando trigo? Homem valente. Gideão, presta atenção. Gideão estava escondido, malhando trigo, porque os midianitas viriam para roubar a plantação. Produza, vai, plante, chega na hora da colheita, vem o inimigo e rouba tudo. Era isso que estava acontecendo. E Gideão teve uma ideia, eu vou pegar um pouco, vou esconder e vou ficar aqui malhando o trigo sozinho, escondido, ninguém vai me ver. Aparece um anjo assim, valente. Ele era tudo, menos valente. Ele vinha de uma família também, que ele é mais família. Deus viu em Gideão uma qualidade que nem ele ainda via. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, que você de repente está frustrado ou não, talvez não seja o caso, mas olhe para alguém, para o seu parente, vamos embora, valente, vamos embora, vamos, tem alguém dentro aí, ó. Vamos vencer. É isso que a gente precisa, de pessoas que nos coloquem para cima, pessoas que acreditem em nós. Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Bom, por fim, algo interessante aqui. Quando eles veem, então, aquela situação, vamos embora, vamos aumentar, vamos arregaçar a manga, vamos fazer. Mas espera aí, Elias, ou Eliseu, o que você acha? O que Eliseu diz? Vai. Não, mas Eliseu, tudo bem, tem mais um pedido aqui. Vem com a gente. Vem com a gente sabe que você está um pouco velhinho, mas poxa, olha em você, Eliseu. Vem com a gente. E graças a Deus que eles convidaram Eliseu para ir. Eliseu salvou a vida de um daqueles, hein? Porque ele tinha pegado um machado que era caro, não é? O judeu não era ele não dominava a manufatura do ferro. Quem dominava a manufatura do ferro de forma muito melhor do que todos ali na região, era um povo chamado... ficava lá ao norte, os heteus, algo do gênero, ficavam lá em cima. Bom, estava emprestado, está na minha mão, isso aqui é caro, eu perdi, me ajuda aqui, vem comigo, me ajuda. Esses homens mostram algo extremamente interessante. Eles tinham confiança, mas a confiança que eles tinham não tirou deles o sentimento, a grande verdade de que eles não eram autossuficientes. Eles não eram.
Eles tinham vontade, eles tinham um sonho, mas eles tinham a certeza, nós não vamos conseguir isso aqui sozinho. E mesmo que a gente consiga, não vai ser a mesma coisa. A gente precisa consultar o homem de Deus, ou a gente precisa consultar a Deus. Quem é que representava a Deus ali? Eliseu. Quando Eliseu diz, é Deus dizendo, vamos consultar a Deus, e muito mais do que isso, vamos convidar ele para ir com a gente. E ele foi, e deu certo. E conseguiram a madeira, e conseguiram buscar aquele machado que caiu na água, e você veja como a vida é assim mesmo, né? Marido, conserta para nós contar uma história para vocês que já aconteceu comigo. O Eliseu não estava lá em casa. Esse foi o problema. Tem um lance no homem, que eu tenho isso, eu me sinto desafiado com as coisas do lar. Não sei se todos se sentem assim. E não é pela economia, mas hoje eu já aprendi que... Não é pela... Essa economia não existe, na verdade, que você gasta mais. Porque você fala assim, eu vou fazer, daí você tem que comprar o material, e você compra muito mais do que você precisaria para fazer só aquilo, né? Bom, o fato é que quebrou, estava vazando a pia lá de casa, e eu fui consertar. Peguei o sifão, tirei, na hora que eu fui pôr de novo, eu quebrei. Só que o registro estava meio quebrado também. Então não fechava completamente. E aí começou a vazar infinito. Começou a encher a cozinha. Eu liguei para a Amanda, não volta para casa. Porque eu estava temendo pela minha vida, né? E aí eu liguei para o encanador e falei para o encanador, você pode vir aqui? Era mais 6 horas. Eu falei, hoje não. Rapaz, eu passei a noite enxugando pano e enfiando pano no cano. Assim, foi muito legal isso. Mas o fato é que acontece, não acontece? A vida não é assim? Vai arrumar, cai no rio o negócio mesmo. Quem já foi pescar levou só 3 chumbadas ou enroscou todas. Aí você volta e nem deu para pensar. A vida é assim, aconteceu, ele estava cortando uma árvore e caiu um machado. Você veja como Deus, isso é incrível, né? Como Deus se importa, Deus nos ajuda. Sabe aquela coisa que a gente acha meio banal? Não é. Sabe aquele orar sem cessar? Deus, eu estou aqui agora, me ajuda, porque está tão difícil a situação. Eu sei que é uma coisa, porque você deve estar resolvendo coisas incríveis lá na Índia, na China, mas aqui em casa também estou precisando. É assim, tem que ser assim, porque é um Deus pessoal. E era assim a vida desse discípulo. Ele estava lá fazendo uma coisa da rotina, normal, o machado caiu. E graças a Deus que Eliseu estava lá. Eu aprendo tanto com isso, porque eu estou incentivando você essa noite, meu querido, a fazer, a empreender. Empreender materialmente e espiritualmente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se você não consultar a Deus, se Deus não for com você, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Portanto, ora antes, busca a Deus, convida a Deus para ir. Não é? E talvez você já esteja numa outra fase. Já consultou a Deus, Deus já te deu a palavra, já te trouxe a esperança, e é tão legal isso. Se a gente está falando de cura, a gente está falando daquele sentimento que Deus colocou no nosso coração, de eu tenho que vencer as etapas, mas eu sei que vai. Ele deu essa certeza. Se a gente está falando de algo que ainda não foi colocado na presença do Senhor como deveria, agora é a hora. Vamos orar, marido, vamos orar, esposa, tem muita coisa para acontecer ainda, Deus vai fazer. Agora, de uma coisa você tem que ter certeza, honre essa pessoa, honre a Deus ou as pessoas que Deus colocar na sua vida para que seja um canal de bênção e de instrução para você, porque assim Ele o faz. A gente é muito bom em falar mal de Deus, e você vai entender o que eu vou dizer, e falar mal das lideranças que Deus colocou sobre as nossas vidas. Como que é falar mal de Deus? Lembre dos discípulos num barco no mar da Galileia. E começou uma grande tempestade. Evangelho de Marcos. E Jesus estava dormindo. Que sono gostoso. Marcos chega a citar travesseiro. Não é? Ele estava dormindo. E sabe o que os discípulos dizem? Acordam Jesus e dizem assim: Jesus, não te importa que morramos? Não te importa conosco? Isso é duvidar de Deus, isto é não falar bem de Deus,
Porque Deus, você não se importa comigo? Eu leio a Bíblia e diz aqui que o Senhor tem escrito nas suas mãos todos os dias da minha vida. Os teus planos não são frustrados. Eu leio aqui que se eu pedir, o Senhor dará, se for da sua vontade. Eu leio aqui que o Senhor se preocupa ou se importa comigo. E agora está acontecendo isso? Ué, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa que morramos? Isso é não ter fé. Isso é colocar em xeque, isso é testar Deus. Isso a gente faz. E a gente faz com pessoas que são o canal de Deus para as nossas vidas. Queira você ou não, querido, goste você ou não, a Bíblia, a vida com Deus, ela é assim. Existe liderança espiritual sobre a sua vida. Ah, não, só sou eu e Deus, que eu só confio em Deus. Tem gente que é assim, né? Já levou tanta bordoada na vida, já se frustrou tanto com o pastor, já se frustrou tanto com o líder. Não, eu vou à igreja, mas é só eu e Deus, que eu não tenho esse negócio não de liderança. Isso não existe. Não existe. Você tem que ter, a Bíblia diz isso, um líder espiritual que vai seguir os passos de Jesus Cristo, mas ele vai ser alguém que vai ser o anjo do Senhor sobre a sua vida. Mas a gente, enfim, a gente olha, e é interessante porque a gente tem solução para a vida de todo mundo, né? Menos para a nossa, porque a gente olha para as lideranças, a gente olha para assim, não tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser isso aqui e tal. A gente tem a solução para os outros, a gente tem a solução para ser melhor para aquele, para aquela e para o outro. Não. A perfeição é Deus, etc., mas o seu líder falha e vai falhar, e esse ponto. Mas uma igreja, uma vida com Deus pressupõe submissão à sua liderança. E é tão bom isso, é tão de Deus, é tão abençoado por Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles eram discípulos. Eliseu, vem conosco, Eliseu, o que você acha? E se Eliseu tivesse dito não? Então vamos segurar, Eliseu, vamos conversar aqui, talvez em um outro momento. Mas Eliseu, e aí, joia? Então vamos junto, vamos junto. E aí que Eliseu se mostra um líder servidor, né? Vamos junto, estou lá. Se for para fazer, vamos fazer junto. Me dá esse machado também que eu vou cortar um pouco de umas árvores aqui e a gente vai fazer. Amém. Amado, sonhe. Sonhe alto. E não tenha medo de sonhar, não tenha medo de contar os seus sonhos, mesmo que vendam você para os mercadores, né? Está assistindo Gênesis ou não? Ora, minha filha é viciada naquela novela lá. A segunda-feira é o último capítulo, né? O último capítulo, Gênesis. A minha filha assistiu e a minha filha vem me contar do que aconteceu, como é que é o nome do faraó lá, tem um nome lá diferente lá, não, o faraó não, o faraó tem também, né? Mas o José, o nome egípcio de José, né? E então ela vem me contar e não sei o quê. E ela sofreu muito quando venderam José. Nossa, sofreu, coitado de José. José era tão bonito com aquele cabelo, pai. Raparam o cabelo dele. Mas José sonhou, não sonhou? Foi vendido por causa disso. Interessa. Deus não deu para ele em dobro, em triplo, em quádruplo. Está lá, foi erguido. E o que é lindo em José, é maravilhoso. A palavra de Deus diz, não se preocupem. Fala para os irmãos, não se preocupem. Tudo isso que aconteceu era a vontade de Deus. Era para que a vontade de Deus se cumprisse. Isso é maravilhoso. Vai acontecer, amado. Daqui a pouco sonha aqui, não deu certo lá, daqui a pouco vai chegar um momento que vocês vão se olhar e dizer assim, tudo que a gente passou foi vontade de Deus para que a gente fosse quem nós somos hoje. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro. Jesus Cristo veio à terra e arrasou. Fez coisas lindas. Cumpriu toda a vontade do Pai. Não teve medo, ousou, sonhou e realizou. Queremos ser assim, Pai. Nós queremos sonhar, ter fé. Quando a gente enxergar que está pequeno, que precisamos de mais, a gente quer ter coragem de dizer, então vamos. Porque a gente tem certeza, Pai querido, que o Senhor vai conosco. Porque a gente vai orar. A gente vai perguntar. A gente vai pedir. E Pai querido, a gente vai também arregaçar a manga, entendendo que é com a gente também. A nossa parte nós faremos, porque o Senhor está sempre na retaguarda. Muito mais do que isso, o Senhor está à frente. Obrigado.